Bem-vindas! Que coisas lindas! Então, gente, quem puder abrir suas câmeras para a gente interagir melhor, fazer perguntas aqui para as palestrantes. Eu estou aqui meio lá, meio cá, né? Quem esteve pela manhã, não é? Nas palestras de Fabiana e Andréia, quem esteve à tarde na minha palestra, ou da Flávia, e agora à noitinha com a Cris Libânio, trazendo todo esse encantamento. Então, versamos ali sobre vários assuntos, né? Vários viés da pedagogia holística, da educação holística, que esse todo, né? Cabe muita coisa e é tudo ao mesmo tempo. Então, quem quiser já fazer uma pergunta e abrir o microfone ou escrever no chat, fiquem à vontade, tá bom? E enquanto vocês, né, se animam aí a fazer, eu já vou fazer a minha, tá? Primeiro dizer também que o Levi, que é o meu pequeno de 7 anos, ele ama, ama, ama o fio quântico dourado, ama aquela história, por causa do vovô. Eu já contei a história do vovô, então é a preferida dele. Ele tem os outros, mas o fio quântico dourado é a preferida, até porque tem as rimas. E como ele estava no processo de alfabetização, as rimas ajudou muito no pedagógico, né? Então, gratidão por essa contribuição. E eu fazer um comentário assim, né, que você falou. Eu queria e decidi assim me engajar para transformar o mundo. E eu tinha esse lema, sabe? Ah, eu quero transformar o mundo, transformar o mundo. Até que eu estive numa formação terapêutica, né? E alguém me falou assim: olha, fica querendo transformar o mundo, não. É muito pesado, é muita coisa, sabe? A gente fica querendo transformar o mundo, vamos transformar a si mesmo. Aí eu pensei, né? Fiquei pensando vários dias sobre isso, né? A pessoa me chamou a atenção isso. Aí eu disse, cara, dá no mesmo, né? Aí com a tua palestra eu só me convenci ainda mais de que dá no mesmo. Porque quando a gente transforma a nós mesmos, o que é que acontece? Né? A gente sai transformando o nosso redor e tudo. Então, é a mesma coisa dito de maneiras diferentes. Então, achei bem interessante assim estar comentando isso aqui. E quem tiver alguma contribuição, quem estava na palestra da Flávia ou da Fabiana, eu sei que Tiana e Roseli acabou de vir lá da Cris e a gente não conseguiu estabelecer o debate devido ao tempo. Então, aqui é o momento, aqui é o espaço, tá bom? Fiquem à vontade. Isso, ó, Rô, já temos pergunta aqui no chat da Roseli para Ah, vamos. Cristiana. Vamos lá, ó. Existe alguma mudança de abordagem para as crianças maiores, pré-adolescentes e adolescentes? Boa. Antes de responder essa, eu quero falar para a Roselma. Essa coisa de transformar o mundo, a gente se sente muito pequeno, né, para falar, eu vou transformar o mundo, mas é uma questão de posicionamento, assim. Eu não vou transformar o mundo se não fizer um congresso desse, se não der as minhas palestras, se não espalhar os meus livros, porque cada um se transformando acaba transformando o mundo. Então, é transformar o mundo através de cada um, né? Desse compartilhar. Então, esse que é a minha visão de transformar o mundo. Porque a gente não tem essa audácia, né? Eu vou transformar o mundo, não é bem assim. Mas eu me transformando, compartilhando tudo isso que eu vejo que faz sentido para as pessoas, que combina com a essência das pessoas, as pessoas se transformam e a gente acaba fazendo um conjunto aí, né? Então, vamos lá. A pergunta da Roseli. Abordagem para as crianças maiores, pré-adolescentes e adolescentes. Olha, eu gosto de pensar assim: existe sim. É claro que a sua linguagem vai mudar, o jeito de colocar, eu falar luzinha mágica sai bebida, é diferente de falar eu superior, já dá para falar para os maiores, né? Então, tudo é uma questão de linguagem e colocação, mas a estrutura é a mesma.
E eu penso assim, quando meu filho era pequeno, eu amava ir nos filmes da Disney com ele e eu me divertia até. Então, as histórias para as crianças, os adolescentes gostam, porque todos nós temos uma criança lá dentro. E às vezes ela fica tão quietinha assim, tão fechadinha, e é uma hora que a gente vai trazer uma coisa que diverte, que brinca, que o adolescente gosta, ele só não admite. Então, você põe uma linguagem mais rebuscada aí, mas o simples agrada a todo mundo. O simples e o infantil também, não infantilizado, é o infantil. Porque eu curtia brincar com meu filho quando ele era pequeno, eu curtia brincar com as crianças da escola. Daí vem o amor, né? Se você faz aquilo com gosto, com criatividade, com dedicação, os adolescentes adoram. Eu já falei com adolescentes, eu atendo adolescentes, já orientei professores de adolescentes e eles utilizam isso. A mesma pegada, só que de linguagem, com uma linguagem mais, um pouquinho, um nível acima, né? É Aqui tem isso mais uma, aí. né? E Nessas possibilidades de atividade, já aconteceu de alguma atividade desenvolvida não ter o resultado esperado de uma forma geral e você decidiu não utilizar ou modificar? Várias, muitas. Isso é criatividade, né? Então, por exemplo, lá do Massarimoto, nós fizemos uma violetinha para colocar as palavras feias, que não eram palavrão, e na outra as palavras bonitas, né? E jogar energia também, né? As crianças já sabem que é energia, então vamos jogar energia boa nessa e uma energia que não é muito boa naquela. As crianças não quiseram fazer isso, mas coitada da florzinha e tal. Falei, então vamos deixar essa quietinha ali do lado? Ah, não. Aí as duas começaram a ficar iguais. Eu falei, gente, vamos tirar daqui, porque a energia boa que a gente joga nessa, a outra tá do lado. Recebe. Aí eles entenderam tudo isso, né? Então a gente colocou uma lá de um lado e a outra do outro lado. Então essa foi uma das atividades que foi bem assim e faz parte não fluir, não dar certo, porque eles veem que nós estamos experimentando, nós somos humanos, a gente está ali para, né, para aprender junto. Então várias atividades não deram certo. E tem criança que fala assim, eu não acredito nesse fio dourado. É criança, criança, e ela é espontânea. Não acredito nesse fio dourado. Falei, e qual fio que você acredita, então? No verde. Beleza. Então, você joga para a criança o que é, e para o adolescente, no caso aí que teve essa pergunta, você joga para o adolescente o que é que você acredita. Porque, olha, a mesma coisa eu falo assim, eu não acredito no celular, mas eu ligo, não acredito nessa física quântica. Mas tá aqui, ó, liga aqui, o japonês atende no Japão na mesma hora. Então, joga para a criança. A gente acha que nós sabemos, detemos o saber, né? Já faz, então, peraí, se não deu certo, se isso não está te convencendo, se isso não está legal, você não está acreditando, o que é que você acredita? Como nós explicamos, então, o celular? Como nós explicamos essa fotografia dessa água aqui? Como nós explicamos quando você vai num velório e você fica. Dá uma tristeza na gente. Quando tem palestra, quando a gente faz um curso mais demorado assim, tem uma palestra que eu começo a jogar imagens, sabe, lá da África, daquelas crianças, né, muito magrinhas e, né, subnutridas, imagem de animal, tinha lá um animal que estava atolado numa lama, de sofrimento, rápidas, só para não abalar o emocional, né? Mas as pessoas ficam tudo assim, ó, sabe? Assim, elas contraem. De repente você joga um filhotinho de cachorro, um bebê mexendo lá, a pessoa já muda na hora. Então existe uma influência só de você olhar. E aí nós vamos explicar o que é uma frequência. Então, assim,
Dá certo, não dá certo, a gente tem que provar junto. Eu não quero convencer ninguém. Eu estou fazendo um trabalho para os adolescentes que se chama Eu Universo. Ele é o universo, porque ele já se acha, né? Então, eu universo. E aí, eu não quero que você acredite em mim. Eu falo isso para eles. Eu não quero que você acredite no que eu estou falando. Eu quero que nós sejamos juntos cientistas de nós mesmos. Eu vou ver em mim. Eu tenho que comprovar para mim, não é para os outros, não. Nem eu estou comprovando para você. Mas eu sugiro que você preste atenção nisso, veja isso, porque o resultado pode ser muito bom para você e pode não ser. Que bom. Respondeu, Roseli? Passa a palavra contemplada aí, Roseli. Pode ir escrevendo aí, pode ir escrevendo. Ela não está com a câmera podendo ligar, mas enfim. Fabiana Deleuze, levantando a mãozinha. Vamos ouvir sua contribuição. Bem, vamos lá. Primeiro, eu quero fazer um comentário sobre a sua fala inicial, né? Que realmente, para você mudar o mundo, né, nada melhor do que começar a transformação interna, né? Porque qualquer mudança começa na gente. E é importante dizer aqui que qualquer coisa que a pessoa traga sempre importa para alguém. Então, qualquer coisa que, mesmo que pareça pouca coisa, nunca é pouco. E a mudança começa de pouquinho em pouquinho, e de repente, quando você vê, a coisa se transforma e expande. E atinge um número enorme de pessoas que criam outras coisas, né? É a beleza do conhecimento compartilhado, eu acho maravilhoso. Outra coisa que eu queria comentar na fala da Cristiana, duas coisas, na verdade. Essa experiência da energia passada para os cristais da água é algo sensacional. E essa, usando a plantinha, eu tive a oportunidade de fazer também, lá na escola, em uma das escolas, foi até uma Maple Bear, tá? Não foi a da minha filha, foi outra. Fiz na dela também. E as crianças ficaram, assim, muito impressionadas. E por que essa experiência foi levada à escola? Porque eles estavam tendo na escola um problema muito, muito forte com as ofensas entre os colegas. E, claro, também o bullying. Eram ambas as coisas. E a escola estava meio sem saber como lidar. A situação estava muito aflorada. E isso em várias turmas. Então, eu não sei que dinâmica ocorreu ali, que movimento foi esse, que isso se expandiu pela escola. E aí eu tive essa ideia de levar justamente essa experiência, que nada melhor do que a gente mostrar na prática o efeito das palavras para as crianças, né? O que cada palavra que elas diziam para o colega podia causar no coleguinha. Então, eles conseguiram ver isso nas plantas. Foi, assim, muito impactante para eles. E foi maravilhoso. E é uma experiência que vai durando dias, né? Então, eles foram vendo essa mudança. Eu fiz com plantas, em uma turma. Depois, eu decidi fazer com arroz, com grãos de arroz, dentro de potes. Porque a planta ela também fica muito suscetível, né? Ao ambiente, né? À temperatura, enfim. Então, pode ter alterações. E aí eu já mudei. Até a participante perguntou em relação à mudança, né? As mudanças ocorrem de acordo com a situação. Então, às vezes, a gente precisa realmente mudar. E o ambiente, às vezes, pede isso. Então, eu trabalhei com arroz, foi sensacional também. Porque o arroz não tem como o sol influenciar, ou o frio, ou o calor. Eles ficavam dentro do armário, em ambientes totalmente iguais, em potes fechados com tampa, separados. Ninguém colocava a mão. Então, eles recebiam simplesmente a fala. E o que os professores fizeram? Que eu orientei. Presta atenção em quais são as falas, quais são as palavras usadas, e anota. Então, eles iam anotando essas palavras, e as crianças depois, cada uma, fazia também uma autorreflexão. Elas iam, cada uma pegando seu papelzinho e anotava as palavras que elas lembravam que tinham dito. Então, deixamos as crianças muito bem à vontade,
nos colocamos numa posição muito neutra, sem julgamento, e esse lugar faz isso aqui, ó, com a turma. Tô até arrepiada. Tinha que ter aquele meme aqui. Ai, tô arrepiada. Então, une as crianças só na atividade da criança se colocar num lugar à vontade, sem ter um olhar de julgamento de outra criança ou de professores, de toda a equipe pedagógica que seja. E a experiência foi sensacional, e a mudança na escola, nas turmas que estavam tendo esses problemas, né? Depois da experiência também foi incrível. Então, Cristiana, você trouxe essa lembrança aqui para mim, que eu não estava nem lembrando que eu tinha feito isso, sabe? É sensacional demais. E outro ponto que você, Cristiana, também levantou, sobre a exibição de vídeos, né? Você falou do vídeo de um animal atolado na lama. Tem um vídeo que eu não sei se você já viu, alguém daqui já assistiu, andou há um tempo atrás circulando aí nas mídias sociais. O vídeo é um cavalo completamente atolado na lama, parece uma areia movediça, tá? E o que acontece? Os outros cavalos, olha só a força, a energia do grupo, né? Os outros cavalos começam a correr em volta dele, a correr. São cavalos selvagens, né? Que andam soltos, começam a correr em volta daquele cavalo. Aquele cavalo estava quase morto, estava desfalecendo ali dentro, já cansado, não conseguia mais, não tinha mais força, ia morrer. Aí ela viu. Então, e aí começa eles correrem, e toda essa energia trazida pelo grupo vai contagiando e faz com que o cavalo saia da lama. É assim, é forte, é impressionante, é lindo, e é um final muito feliz, né? Então, talvez até seja interessante. Se você ainda não viu, Cristiano, esse vídeo, você veja e talvez até levar para você trabalhar aí dentro do ambiente escolar. Muito rico, tá? Isso dá muita discussão, ainda mais em crianças que já estão, né, tendo debates, né, sobre vários assuntos. Então, por enquanto é isso. Depois eu falo mais. Sou tagarela. Deixa eu fechar aqui. A Cristiana leva não mais para a escola, né? Porque ela repassou a escola, agora é para o mundo, né? Para a formação, é para um espaço como esse. Jana, fala aí, minha flor. Gente, olha só, tenho várias anotações aqui. E eu vou fazer pergunta para cada uma, porque eu estava mediando a da Flávia, mas eu sei o que ela trouxe, né? Porque eu já conheço ela, então eu vou fazer pergunta também. Primeiro, é muito incrível porque a gente montou o cronograma desse congresso de uma forma com os horários de vocês, que ficassem bom para os horários de vocês, conforme vocês nos passaram. Mas aqui, olhando para vocês, eu me dei por conta que todos os assuntos eles se entrelaçam. Todos eles, de uma forma mágica, né? Nada por acaso, né? Eles se conectam. Porque vocês quatro falaram sobre o sentir, né? Sobre o sentir, sobre o estar presente no aqui e no agora. De alguma forma, vocês trouxeram isso à tona. Aí, primeiro eu quero compartilhar com vocês que é muita coincidência, né? Eu não sabia que isso ia ser falado aqui, mas eu fiz essa experiência do Masaru Emoto mês passado no meu espaço. É diferente, por quê? Porque é com uma criança. Eu vou tentar mostrar para vocês, ó, dá mais ou menos para ver a cor, né? Eu quero só que vocês olhem a cor, tá? Ó, esse aqui é do arroz, tá? Ficou, deixa eu ver. Eu amo você, esse aqui. Ele ficou super avermelhado e até em algumas partes em tons de preto. Do meio eu odeio você, ele ficou num tom mais amarelado. E o eu te ignoro, ele ficou num tom, deixa eu tentar aproximar aqui. Ele ficou num tom laranjado, ou seja, foi incrível, porque cada um ficou exatamente num tom diferente. E por que eu fiz essa experiência? Porque é uma criança de 6 anos, aonde
no ambiente escolar dela estava acontecendo muito vocabulário novo para ela. Então, assim, tinham colegas que estavam trazendo palavrões, palavras que realmente não condiz com a realidade dessa criança na sua família. E a família estava muito incomodada, né? Porque, poxa, a gente não fala palavrão em casa, aí, né, na escola, a criança... E ela chegava em casa e ela tava, e ela achava graça. Ela achava engraçado reproduzir. Então, a família não estava conseguindo lhe mediar. Aí, então, eu trabalhei o vídeo, e eu falei, então, agora a gente vai fazer essa experiência aqui, né? E você vai falar, mas não só falar, você vai sentir, você vai colocar a tua energia que você está sentindo. No dia que você chega em casa com raiva, você vai olhar para o arroz, para o potinho de arroz que está escrito eu odeio você, você vai falar com raiva, eu odeio você, você vai colocar para fora. Vamos ver se realmente, né, o arroz ele vai conseguir sentir essa energia. E, gente, foi incrível, né? O resultado foi incrível, porque foi a melhor forma na prática de mostrar para essa criança o quanto as palavras têm poder e o porquê que a mãe e o pai estavam insistindo tanto para ela, né, parar de reproduzir algumas palavras que não eram legais. Por quê? Porque por mais que ela achasse graça, isso estava impactando dentro dela, nas células dela, a energia dela, isso não era legal, né? Porque faz mal para o corpo dela. Então, assim, foi uma experiência muito, muito, muito rica que eu quis trazer aqui para complementar o que foi falado, né? E nada é por acaso. E aí eu quero fazer uma pergunta, uma para cada uma, tá? Vocês respondem como vocês quiserem, aleatoriamente. Então, primeiro a pergunta para a Cris. Eu gostaria que ela falasse para o pessoal que está aqui sobre o silêncio especial. Por quê? Porque a gente encontra colegas, escolas, direções, enfim, onde é muito difícil, né, você colocar a meditação, o relaxamento, o silêncio especial como um momento realmente necessário e não uma perca de tempo. Então, como começar a despertar essa consciência na escola, no ambiente que se está inserido, né? Vamos falar agora de professores, porque a gente sabe que tem uma resistência, né? Que a escola é mais difícil, assim, de colocar algumas coisas na prática, né? Por quê? Porque tudo depende de um contexto, né? Não é só você na escola, né? É uma equipe. Então, como, né, começar de uma forma sutil, e nem em relação às crianças, porque eu sei que elas aceitam muito bem, mas a resistência não está na criança, está no adulto, né? Então, como começar lá na escola para os profs que estão aqui, de repente, estão se perguntando, tá, e agora, como é que eu faço na prática isso, né? Como é que eu começo? Aí, eu gostaria de perguntar para a Flávia, porque ela trouxe hoje a sua experiência, os seus relatos de um projeto de educação holística que ela fez na sua escola enquanto professora, né? Enquanto estava professora. E aí, Flávia, você também trouxe, né, muito a importância da participação do todo, né, da equipe da escola, que você mesma hoje relatou que também tinha resistência, né, que aos pouquinhos você, né, foi conquistando teu espaço. E eu quero te trazer também essa reflexão desse olhar, como começar a fazer a educação holística numa escola que é estritamente assim impositiva, ou tradicional, ou resistente, né? Então, pensando nos inscritos mesmos que estão aqui, né? Para que eles se sintam parte desse processo, para que não chegue segunda com vontade de conquistar o mundo, né? De transformar o mundo e ser barrado. Então, como começar dentro da sua sala de aula, mas também com esse olhar carinhoso da equipe, né? Que é importante, principalmente da equipe diretiva. Aí eu gostaria de perguntar para a Fabiana, que ela trouxe lindamente esse projeto, né? O método Brincar de Estudar. E tu trouxe muito a tua visão como mãe. Isso é muito importante, porque a gente sabe, e os professores, e, enfim, psicopedagogos, quem acompanha a família sabe o quanto, né, a gente acaba restringindo muito o nosso trabalho, porque quando chega na família, barra, né? Muitas vezes a família não é nossa parceira. Então, o que você diria para esses pais e também para a escola, vamos pensar na família enquanto escola, para sair somente do cognitivo, para ir para o teu método, brincar de estudar, para unir o cognitivo, que é importante, o conteúdo é importante, mas com olhar para o todo. Como fazer isso?
E para a Roselma, nossa palestrante também, tu falaste hoje, né, Rô, desse currículo da nova era, que eu não assisti, né? E eu gostaria que você falasse aqui para as pessoas qual é o impacto e por onde começar. Vamos falar de prática agora, né? Por onde começar a colocar em prática esse currículo da nova era? Né? Se eu faço parte também de um contexto escolar, como que eu posso fazer isso na minha sala de aula? Começando aos pouquinhos e implantando ela no meu dia a dia, no meu cotidiano, tá? Vou deixar agora, vou soltar a bomba para vocês responderem. Então, Eu posso fiquem à começar. vontade. Começa, Eu posso Flávia. começar, porque eu já estou aqui pensando, né, enquanto a Jana foi falando. Primeira coisa, gente, quando a equipe escolar ela é fechada, né, eu até usei a palavra cristalizada, porque a gente tem que romper mesmo, sabe? Primeiro, eles precisam perceber que realmente não está funcionando. Porque eles só passam a abrir um pouquinho o olhar, se permitir a conhecer um pouquinho essa perspectiva mais holística, quando eles percebem que o que a gente está fazendo está dando certo. E aí eles começam a perceber que o que eles estão fazendo está dando muito ruim, está dando errado, porque eu disse hoje da minha realidade, né, na escola pública, naquele momento, em 2014, eram 35 crianças matriculadas na turma, sem auxiliar de sala, não tinha, né? Então, 35 crianças de 4 e 5 anos, gente. Eu entrava na sala e eu rezava para ninguém se machucar, para ninguém se matar, porque assim, a estrutura, né, das aulas, da linha de tempo, era algo enlouquecedor. E a única maneira que eu encontrei para modificar pelo menos um pouco e dar mais sentido também para a minha prática foi através do trabalho com os projetos, que isso fazia parte da nossa formação continuada, todos os professores tinham acesso a esse conhecimento, só que ainda era feito de forma vertical. Então, sempre era o professor que colocava o tema, o professor que elaborava as etapas, e aí realmente acabava não dando certo, continuava dando errado. As crianças continuavam agitadas, os resultados não eram como os esperados, ninguém se interessava por nada, a família não se envolvia. E aí o professor vivia falando mal, e é o que a gente está falando aqui, né? Dessa energia do entorno. Um reclama, outro reclama, quando você vê a equipe inteira reclamando, descontente, e você fica ali, meu Deus, ou eu começo a reclamar para entrar na onda, ou eu vou mudar essa parada, porque nem vontade de trabalhar dá, né? Porque você fala assim, meu Deus, eu vou para aquele lugar de novo, onde as pessoas só falam mal da sua própria profissão. Então, a primeira coisa é as pessoas perceberem que o que elas estão fazendo não está dando certo, mas que você muito timidamente e humildemente começou a tentar. Porque outra coisa que muitas pessoas erram também é que, na maior boa vontade, elas querem impor também, elas querem evangelizar os outros. Né? Então, gente, isso não funciona, vocês têm que fazer isso de outro jeito, parará. E as pessoas não vão querer ouvir, porque o que elas estão fazendo já está dando errado. Né? Então, a maneira que eu encontrei foi começar dentro da minha sala de aula. E de cara, eu não fui apresentando já os resultados para a galera, porque eu vi que estava dando um resultado, eu estava ficando animada, mas eu precisava de algo palpável, porque só eu compartilhar num horário coletivo dá a impressão que você quer se aparecer, né? Que você quer brilhar, né? Como se a gente ganhasse aumento por isso. E não. Então, assim, tem tudo isso. A cultura escolar, ela é um sistema mesmo muito fechado, mas é compreensível, porque, de fato, a gente tem muitas dificuldades mesmo no cotidiano escolar. Porém, se a gente não começa, né? Se todos nós não começarmos por nós mesmos, ninguém vai comprar a nossa ideia, né? Eu comentei hoje que a minha diretora era mão de vaca, gente. A gente recebia aquele dinheiro, né, do governo, tudo direitinho, da verba, e ela economizava aquilo, por quê? Porque quando era gasto de uma forma não apropriada, aquele dinheiro era praticamente jogado fora. Então, quando eu apresentei para ela a ideia de algumas coisas que a gente ia ter que gastar, que nem era tanto assim, primeiro ela ficou desconfiada e eu fiquei muito ofendida que ela ficou desconfiada. E aí eu tive que observar outro fato muito importante aqui que a gente, como profissional, tem que ter,
é saber se calar, ouvir e compreender o que está acontecendo, compreender a realidade. Não é explodindo, não é sair reclamando, né, de forma explosiva e já desistir, jogar tudo para o alto. A gente tem que respirar, entender por que aquilo está ofendendo a gente, porque tem também o nosso ego, e compreender a realidade como ela é. E aí eu passei um tempo digerindo isso, né? Por que a diretora estava desconfiando de mim? Poxa, eu trabalhava lá já fazia 2 anos, estava tudo certinho. Por que ela, né, estava criando obstáculos? E eu compreendi o lado dela também, né? Tem uma questão burocrática que a gente, como professor, a gente não tem acesso. É uma cobrança muito grande também em cima da direção. Por isso que muitas vezes a direção, gente, ela não vai topar qualquer, nem fala assim, é desafio, mas assim, nem topa muitas aventuras, né? Que nós somos as aventureiras das instituições escolares, porque muita gente se aventura e fica por aquilo mesmo, e aquele investimento, ele acaba sendo muito mal utilizado. Então, eu tive que provar que estava dando certo, com dados palpáveis. Quando eu comecei a receber, isso eu fiquei sabendo depois, até esqueci de compartilhar isso. Na reunião de pais, muitos pais foram elogiar o trabalho lá na direção. E a direção veio me falar: nossa, os professores, os pais estão falando da professora a Flávia, né? Veio falar para mim que as crianças não param de falar da horta e disso e daquilo do trabalho que está fazendo. E aí eu fiquei surpresa também, porque eu não sabia que isso ia chegar na direção. Então, essa foi uma prova palpável. Ela viu com os próprios olhos. E aí isso vai disseminando, mas é devagar, é um processo lento que a gente precisa ter paciência, né? Hoje eu falei muito da inércia, né? Então, quando a gente quer romper com a inércia, a gente tem que fazer uma força contrária, mas não é de forma agressiva. Até nisso a gente precisa ter muito amor e compaixão com as pessoas, porque elas não entendem. O que a gente está vendo, elas ainda não tiveram, talvez, esse nível de consciência, talvez nunca tiveram contato com essa nova experiência, né? E eu levava muitos assuntos mais holísticos, digamos assim, para as reuniões, né? Coletivas, as pessoas não entendiam o que eu falava. Na época eu já estava trabalhando na clínica montessoriana, elas achavam, gente, que era tudo, né? Nossa, isso daí só funciona porque é uma criança por hora. E eu falava, não, gente, existem escolas montessorianas, elas não conheciam, e eram professoras, assim, muito gabaritadas. Por isso que eu falo que as pessoas, elas não conhecem, a gente precisa levar, disseminar mesmo esse conhecimento, porque a gente acha que todo mundo já sabe o que é muito óbvio para a gente, mas não é. Muitas pessoas não sabem. Então, o que é óbvio para a gente precisa falar, repetir, disseminar, compartilhar de uma forma amorosa, porque uma hora essa pessoa vai se abrir e vai falar: tá bom, vamos ver como que é isso daí. Né? Então, eu acho que a grande sacada que eu acabei tendo nessa experiência, que também foi dolorosa no início para mim, mas foi esse aprendizado de chegar e entender o que está acontecendo, né? Como você olhar de longe um quadro. Se você olhar de perto um quadro, você não consegue muito compreender o todo, né? Mas quando você tem nesse lugar de afastamento, de se distanciar também um pouco emocionalmente, deixando o seu ego um pouquinho de lado, você começa a compreender por que tem tantos obstáculos, por que as pessoas estão dificultando, por que as pessoas não acreditam. E aí você começa a mostrar resultado, porque é o que a Cristiana falou, né? Você fala no celular, como é que não existe, né? A energia. Então você vai dando provas para as pessoas que isso realmente existe, elas só não tinham olhos para ver. E aí, conforme a gente vai trabalhando, o legado fica, porque uma vez que dá certo, a gente pode nem fazer mais parte daquela realidade, a gente vai embora, os alunos se formam, mas a mentalidade daqueles que ficaram mudaram. E isso vai ser disseminado para outros lugares. Então, essas crianças vão para outras escolas, esses professores um dia também vão mudar para outras escolas. Então, essa sementinha a gente conseguiu plantar em cada um, mas é de uma forma lenta, né? Acho que foi a Fabi também que falou, né? Que demora um tempo, demorou um tempo da experiência do arroz. Então, assim, tudo é questão de tempo, né? A gente respeitar os ciclos da vida como um todo, até das pessoas acreditarem, delas levarem para o coração e compreender essa nova perspectiva. Então, acho que é por esse caminho, de uma forma que às vezes a gente respira
e é difícil se controlar, porque a gente quer ter tudo no nosso controle, a gente quer resolver as coisas rápido, e esse projeto era para ser em 6 meses, acabou sendo um projeto de 1 ano. Então, foram muitos aprendizados, inclusive para mim, de respeitar o tempo das coisas e como as coisas, quando são nutridas, elas dão resultado, elas vêm de uma forma assim abundante, próspera para todo mundo, para as famílias, para os funcionários, para os professores, para todos, né? Todos saem ganhando. Então acho que é por esse caminho. Eu vou aproveitar o gancho da Flávia, tá? A Flávia usou a palavra cristalizado. Eu vou começar por aí. Falando, primeiramente, da postura da equipe pedagógica, de uma forma geral. Eu percebo todos muito engessados e nisso há uma dificuldade realmente da gente conseguir entrar com esse tipo de abordagem. E o que a Flávia falou é totalmente a realidade. Eles começam a abrir as portas quando os resultados aparecem. E o que mais? Eles não têm... Como é que eu vou explicar? Eu estou falando de uma maioria, tá? Não tem realmente o conhecimento. Então, é preciso saber comunicar na hora certa, falando a mesma linguagem. Quando abrem uma brechinha, aí você entra com alguma coisa que eles entendam. Não dá para entrar de sola, vamos dizer assim, né? Não dá para entrar bicando ninguém. Tem que ir muito devagar. E realmente é um exercício de paciência, de humildade, de amor, de percepção do todo, de percepção das barreiras também que as escolas enfrentam e que os professores enfrentam. Aconteceu já de muitos professores quererem embarcar numa situação diferente e não conseguir dar prosseguimento àquilo. Às vezes até começa, mas depois não dá prosseguimento. Há uma cobrança enorme, né, do horário ser cumprido, o horário precisa ser cumprido, e há uma dificuldade enorme dos professores que não têm essa vivência adequarem um método àquele horário. É totalmente possível de se adequar, só que há uma dificuldade. A impressão que me dá é que é como se eles precisassem de um treinamento, de um preparo para aquilo. E para isso a escola precisa entrar. Para isso a diretoria precisa procurar. Só que se eles não têm o conhecimento, não estão reciclados, essa é a palavra certa, é reciclagem pedagógica, eles não vão atentar para isso. Agora, eu falando da visão de mãe e também profissional, como que eu consegui entrar na escola, no caso, na escola da minha filha? Porque as escolas que eu prestei algum tipo de consultoria chegaram até mim porque tiveram algum conhecimento dentro da área sistêmica, dentro da abordagem sistêmica, e aí acabaram chegando até mim. Mas é muito difícil isso acontecer, é difícil partir da escola, é muito difícil. Às vezes parte de um professor, outro que consegue eventualmente algum sucesso. Então, como mãe profissional, como é que eu consegui entrar com coisas diferentes na escola? Fazendo o que a Flávia falou, mostrando um resultado. Então, os professores sentiam uma dificuldade ao lidar, no caso, com a minha filha, e essa dificuldade também ocorria com outras crianças, eu sei porque as mães comentavam e a minha própria filha falava. E aí eu aplicava o método com a minha filha e comunicava ao professor através da agenda. Eu fiz isso, isso e isso, pode depois me dizer se deu um bom resultado e tal. Aí o resultado era excelente. E aí o professor depois me dava o feedback e perguntava o que eu tinha feito, como é que eu tinha feito, o que eu tinha feito de diferente. Então, você aguça a curiosidade. E dessa forma eu consegui fazer várias coisas dentro da escola da minha filha. Mas aí foi através da criança. E outra questão também que é muito interessante
que aí passa também pela falta de conhecimento, né? E dentro da pedagogia, dessa nova esfera pedagógica que a gente está trazendo aqui, né? Que é maravilhoso, erroneamente ligar um método holístico a faixa etária pequena, uma faixa etária de crianças menores. Eu vi isso acontecer. De eu relatar uma situação, relatar uma aplicação do método, para poder, de forma a contribuir, né? Porque aquilo funcionava comigo em casa, então aquilo poderia ser levado para a escola. Me foi perguntado, eu relatei, e a resposta que eu tive foi: mas isso que você está usando para ser usado com crianças muito pequenas. Essas crianças elas já precisam amadurecer. Então, olha só a grande confusão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Falando especificamente do método Brincar de Estudar, que está totalmente dentro da holística, e também a sistêmica, pode ser aplicado a qualquer idade, a qualquer faixa etária. Hoje mesmo, para quem estava na palestra, uma das fotos que eu expus, dos slides que eu expus, foi o método sendo aplicado a um idoso de 80 anos, e com muito sucesso. Uma pessoa que tem perda de memória e que está caminhando para uma demência. Então, não tem nada a ver com infantilidade. E como a Cristiana falou, né, as coisas se adequam à faixa etária. A gente vai adequando, né, conforme a criança vai trazendo, a criança ou o adolescente, né, ou falando de educação de uma forma ampla, o idoso. Então, como trazer o método, né, ligando com a escola, ligando o método lúdico a toda a parte cognitiva, diante da necessidade. Infelizmente é assim, nós ainda temos essa barreira para transpor, porque as pessoas ainda estão muito engessadas e não têm o conhecimento. A gente deve, inclusive, tomar cuidado com o vocabulário usado, porque, por exemplo, a Cristiana trouxe o quântico, né? Essa é uma palavra que está sendo muito usada. Eu percebi várias vezes o preconceito quando você usa a palavra quântica. Quando eu falo sistêmica, então, parece que eu estou falando o grego. Ninguém entende. Então, eu tenho que usar outras palavras. É incrível. E, infelizmente, é assim. É assim que está acontecendo. E a gente tem que ir comendo pelas beiradas, aproveitando as pequenas oportunidades que vão aparecendo, para a gente ir cumprindo a nossa missão aqui, o nosso propósito, né? Que a gente faz com tanta alegria, com tanto amor, e seguindo adiante dessa forma. Vou passar para a Cris agora, complementar, responder a Jana e já emendar aqui a resposta à Lena. Lena pergunta Helena. assim: se você fez as atividades com as famílias? Pergunto, pois alguns pais são resistentes às mudanças, principalmente quando trazem questionamentos sobre a história familiar. Então, já emenda as duas aí para. Vamos emendar tudo. Então, o que as duas falaram aí faz muito sentido e eu estou de acordo com isso. Mas eu lembro sempre, quando eu vou fazer palestra para professores, eu lembro sempre quando você fala assim no Brasil, professor, qual que é a primeira energia que vem? O coitado que sofre, que não ganha o tanto que merece. Aqui é um arquétipo de sofrimento, que tem muito aluno que ninguém valoriza, porque no Japão o professor abaixa. Quer dizer, vem tudo assim na nossa mente como o coitado do professor. Essa é. Então, o que que o professor precisa, né? Continuando aí o que elas falaram, o professor precisa, como ela falou, de ser preparado, mas ele quer se sentir valorizado, porque ele é tão desvalorizado, mesmo que ele não seja, mesmo que ele ganhe bem, mesmo que ele seja todo, né, assim, famoso na escola, seja um bom professor, ele não se sente assim. Então, a primeira coisa é quebrar isso, né? Para que a gente, então, dê para o professor
o valor que ele merece. A gente, como escola, como pai, como congresso. Então, quando você. E aí, para tocar a escola, vamos pegar, né? Para tocar os outros professores. Eu era sozinha na sala, né? Como a Fabiana falou. Era eu que estava fazendo, a Flávia. Então, a gente consegue transformar os outros, que é a nossa primeira conversa, transformando a gente. Mas, aí eu entro com a quântica, né? Qual foi aí que eu falei na minha palestra? A linguagem da cocriação. Expectativa, pensamento, sentimento, visualização, imaginação. Então, quando eu vou para uma palestra, eu já imagino que os professores vão chorar de emoção, que eles vão ficar encantados, que eles vão ficar morrendo de vontade de fazer o que eu falo. Então, a minha expectativa já vai mudar o público. Eu já trago, então tem o preconceito, né, do quântico. Eu já trago que criança consegue. Eu já trago, quer dizer, a gente precisa ir quebrando essas barreiras com amor. Porque os professores, eles não se sentem amados. Nossa, eu faço tanto, eu dou sangue. Essa mãe nem me agradece no fim do ano. O menino leu, que não sei o quê. E elas se sentem menos, porque elas emitem essa frequência, como nós falamos aqui. Então, é o que escreveu aqui, a lei da atração, é isso mesmo, Fabiana. Então, nós colocamos, aí começar. Eu comecei uma escola, um sítio, afastado da cidade, tinha 600, 700 metros de estrada de terra, onde a mãe tinha que dirigir na chuva, tá? Uma cidade que tem bispado, que tem quartel, quer dizer, uma cidade fora né, da curva. E aí vem uma louca e põe uma escola quântica. Lá no começo, eu abri a escola em 1999. Se eu falasse, vou meditar com as crianças, não aparecia ninguém, né? Então, era o silêncio. Não chamava meditação. E eu nem falava que era. E ainda, antes de entrar com silêncio, era o momento da respiração. E eu sempre mandava, na época era impresso ainda, depois que a gente mudou, mas eu mandava texto para casa, esclarecendo na ciência o que eu fazia na sala de aula. Então, eu mandava lá explicações sobre a respiração científica, lá com o nome do médico, do cientista, não sei o quê, porque você tem que pegar a pessoa pela razão e pela emoção. Então, na hora que a criança chegava em casa, falava assim, agora, aí respondendo aqui para Lena, nós tínhamos uma cápsula da consciência, que era a batatinha, aquelas batatinhas que vem na latinha, a gente encapava aquilo, escrevia cápsula da consciência, com tampinha, tal, enrolava papel e mandava a missão para casa. A missão era para a criança, era para a família, né? Então, era assim, ó, faça um silêncio com a sua família. Faça um momento de respiração com a sua família. Convide, né? Então, era assim, a criança ia mostrar para a família o que ela já fazia na escola. E ela, com toda a autoridade, a cápsula era secreta, só podia abrir em casa. Então, aquilo vinha um negócio, assim, dentro da criança que ela não estava desesperada para ver a cápsula. E a gente mandou a explicação, essa é uma cápsula da consciência, blá, blá, para o pai entender mais ou menos. Aí tinha cápsula assim, ó, enche o seu coração de amor, espalhe e coloque, pegue esse amor do seu coração e ponha no coração da sua mãe. Que mãe não vai querer isso? Então, quer dizer, a gente foi dobrando os pais com amor. E amor do próprio filho. Então, tinha gente que eu falava que as crianças ficavam sentadas em silêncio, ou deitadas, ou que o silêncio especial não tinha uma regra, era criativo, cada dia de um jeito. E aí, ninguém acreditava. Ah, imagina? Aí eu comecei a falar que aquilo era uma meditação. Aí eu comecei, ninguém acreditava. Porque aí, a hora que a mãe chegava na sala para ver, as crianças bagunçavam, porque era uma pessoa diferente e tal. Aí, o que eu fazia? Eu comecei a fazer na festa. Na festa, festa junina, tinha silêncio, festa de final de ano, tudo quanto é festa, tinha festa da família, tinha silêncio. Só que era num contexto de
igual eu falei lá na minha palestra, mostrei lá, sobe as crianças de olho fechado, porque elas ensaiavam para a festa primeiro, mas o ensaio era uma brincadeira. E elas faziam todo dia. Então, a gente fala assim, agora é a hora do silêncio do foguetinho. Então, sobe alto, fecha os olhos. Sobe alto o foguetinho, vai para o céu e além, do seu rastro vem descendo a alegria do bem, e o bem. Quer dizer, quem que não quer fechar os olhos? Se sabe que no rastro do foguete desenhava, fazia, no rastro do foguete vai descer o que que você quer? Quero alegria, quero bem, quero não sei o quê, quero tudo que eles queriam. Não era o que eu queria para ser. A música era assim, mas você imagina descer no rastro do foguete, que era pura luz que você queria. Então, assim, ganhar o professor, ganhar a família, ganhar a escola, porque olha, eu já dei palestra em escola pública, que era, no começo eu até falava, gente, a pessoa não quer me ouvir, né? Ah, mas a sua escola é rica, mas a sua escola não sei o quê, mas você... começaram assim, né? Colocar uma barreira. Então eu já ia com a expectativa de que aquelas pessoas que porventura queriam vir fazer aquelas perguntas que não tinha nada a ver, elas, ao invés de fazer esse tipo de pergunta, elas iriam se abrir. Então, eu imaginava toda a minha escola vibrando, porque eu também tive um professor que não acreditava, eu imaginava aquela pessoa, e aí eu fazia uma coisa muito quântica, que eu adoro fazer, com muita responsabilidade, com respeito à outra pessoa, mas eu imaginava conversando com aquela pessoa, esclarecendo a minha intenção. Sabe por que que eu faço meditação com as crianças? Assim, imaginava a pessoa, não é visualização, imaginação funciona na física quântica, eu tenho que praticar o que eu falo, né? Então, eu ponho a pessoa na frente e falo assim, olha, você não imagina o tanto que é maravilhoso a criança conseguir silenciar para o comportamento, para o relacionamento, para a aprendizagem, a concentração, nanana. Maravilhoso. O seu filho pode fazer isso, o seu aluno pode fazer isso, e você pode ser um meio para. Pode ser, não estou impondo nada, né? Com respeito a entrar no universo do outro. Mas a minha imaginação é minha. Então, eu podia imaginar aquela pessoa e falar tudo de bom, maravilhoso, que pode ser esse silêncio especial. E aí, como eu falei na minha palestra, depois empoderar esses professores é o máximo que eles querem, só que eles não sabem ainda. Então, quando lá na minha palestra tem aquele slide que é escrito o que você pode fazer, e eu escrevo tudo, porque é um mundo de infinitas possibilidades. No campo quântico, no campo da imaginação, eu posso tudo. Não coloquei lá o slide do Einstein. O impossível torna-se possível quando alguém descobre o seu poder interior. Então, olha, você tem, professor, você tem um poder interior que você não está sabendo ainda. É tipo assim, você tem uma BMW na garagem, você está andando de fusquinha meio a meio, quebrando em toda esquina. E a BMW está com gasolina, tanque cheio, é sua a chave, aqui na sua mão, você está lá, sofrendo de fusquinha meia meia, que funde. Aí fala, opa, eu tenho esse poder, aí eu começo a tocar, em vez de mostrar que ele não dá conta, ele dá conta, ele pode tudo. Por isso que eu sou apaixonada na física quântica. E há um tempo atrás, eu tinha assim, receio de falar meditação, quântico, tudo. Hoje, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu falo para todo mundo. É quântico mesmo. Põe o nome lá, baús quânticos, spa quantum, fio quântico dourado. Porque eu estou aqui para isso. Se eu for ficar, né? Mas lá no começo eu fazia isso sim. O holístico também é um pouco disso. Porque o holístico é místico, holístico, místico. Fica meio assim, né? E aí, só que o holo, na hora que você fala o holo todo, holográfico, aí você fala, opa, o negócio já não é tão místico assim. Tem cientista falando que o cérebro tem um processamento holográfico. Da onde saiu isso? Um neurocientista falando, Gram PhD. Você tem que embasar o que você está falando. Vai, pega na ciência que o negócio flui. Vai na razão, aí você fala, nossa, tem sentido. Eles começam a despertar. Daí passa um pouquinho,
joga a emoção. Aí você pescou o professor, o pai, a escola, aí o negócio vai. Aí entra naquela história que a gente está conspirando com o universo. Aí o universo vai conspirar a nosso favor. Então, eu acho que eu respondi para a Lena, né? Falando aí da cápsula da consciência, falando das festas, e os questionamentos, aí eu também imagino, porque vem uma mãe falando assim, olha, uma experiência de colocar uma carne apodrecendo, um dente dentro da Coca-Cola. E as crianças não queriam mais comer Coca-Cola. Só que a mãe falou assim, que agora eu não quero mais Coca-Cola. Eu disse, gente, me agradei. Eu olhando para a cara dela, eu disse, você tinha que me agradecer, só pensando, você tinha que me agradecer, em vez de vir aqui achar ruim, que a menina não quer mais comer Coca-Cola, e a carne juntou um monte parecia um verme, assim, a gente fechou, mas sabe, nossa, nem sei falar dessa carne. A gente teve que retirar e censurar a carne, porque. Só que eu nunca tinha visto isso também. Aqueles bichos saindo da carne, crua. Então, daí a gente tem que, né, moderar um pouco para não ser tão escandaloso assim. Mas eu pedi para o meu dentista um dente esterilizado, coloquei dentro da Coca-Cola e aquilo foi ficando preto e desmanchando. As crianças não quiseram mais tomar Coca-Cola. Porque criança é aquele negócio de ver, né? Então, é difícil para as famílias compreender. O meu sonho é que ninguém tomasse, né? Mas eu não posso impor isso. Mas lá atrás eu já fiz isso. Como experiência, a gente não sabia, a gente foi fazer uma experiência. Eu nunca pus uma carne para apodrecer e virar bicho. Então, foi assim, uma experiência com as crianças para ver. Mas aí não dá para fazer tudo, né? Porque senão a gente choca mesmo. Mas, assim, indo com amor, trazendo uma ciência para embasar o que você faz. E as crianças são capazes de fazer, de imaginar, muito melhor que muitos adultos. Elas imaginam que a gente vai podar isso e mandar para casa, para os pais verem. Na festa fazia assim, ó, agora nós vamos enviar uma energia de amor, não sei o quê, uma energia de por tudo que a sua mãe fez desde que você estava na barriga dela. As mães tudo derretiam. E como que envia energia? Fecha os olhos, vai lá para dentro, pega no seu coração e joga energia. Tudo quântico. Né? Aí tinha hora que a gente jogava uns papelzinhos brilhantes, umas coisinhas assim, mas envolve a família com ciência, com coração. Envolve e dá certo. E também cria aí a sua imaginação para tudo aí que você deseja, né? Do bem. Deixa eu ver se eu falei tudo. É isso. E valorizar o professor, gente, eles estão precisando ser valorizados. E a gente pode fazer isso com as nossas expertises, né? Nós todos que estamos aí nesse congresso. É É isso. isso aí. Que belezura, né, gente? Ó, eu já consultei meu suporte aqui, eu perguntei se a sala vai explodir. De 9h30. Ele disse que está previsto esse horário, mas de tarde, na minha, fui continuando, passei 6 minutos e não explodiu, assim, caí, né? Então, vamos seguir aqui. Explodia de energia. Explodir de energia, né? Cair, vai todo mundo Já para as suas explodiu. camas e tá tudo certo. Mas, assim, a minha resposta ao que a Jana trouxe é bem tudo isso, junta tudo, é a resposta da Rosela. Mas eu queria dizer assim, ó, Cris, tudo o que eu via lá teu, eu aplicava na minha sala. Tudo que eu via lá que a Andréa fazia, eu aplicava, mas eu aplicava mesmo, eu assim, copiava. De verdade, assim, vamos ver se dá certo mesmo. E dava, e dava, e dava, sabe? Eu fui me encantando, né? E aí tem a história da postura, né? Da postura sistêmica, de não sair do lugar. Isso eu fui aprendendo aos poucos, porque eu não sou consteladora e estou adentrando agora nessa questão sistêmica com mais profundidade. Então, em muitos momentos eu saí do meu lugar, em muitos momentos eu achava tão maravilhoso toda aquela testagem, toda aquela experiência, e eu queria meio que impor inconscientemente, não era assim, ó, faz isso que dá certo, para de fazer tal coisa que isso não funciona mais. Eu já fui assim, mas eu ainda assim
sem querer sair do meu lugar, né? Querendo dar muitas ideias, eu ia ser a coordenadora, ia ser a gestora, só não era apenas a professora. E eu fui aprendendo a estar no meu lugar. E respondendo essa questão do currículo, quando a Finlândia decidiu mudar os resultados dela, né, na história ali, e saiu de um país assim com baixo índice para o topo do mundo, foi através de uma questão política social. Isso ajudou a acelerar os resultados. Isso ajudou a fazer com que a Finlândia, em poucos anos, conseguisse ser o que ela é hoje, não é? Ter esse índice de aproveitamento, ter crianças felizes estudando, professores trabalhando com música, trabalhando com, sabe, com matérias, assim, entre aspas, que foge totalmente ao ensino tradicional do que a gente vê e passou por aqui. Então, é uma coisa, assim, linda de se ver, mas veio uma proposta política social. Aqui, não, a gente está vendo o cenário e o histórico, desde os jesuítas para cá, é que tudo é muito lento, não é? Que não vai ter essa conjuntura assim de aplicabilidade para em poucos anos mudar totalmente. E se essa conjuntura que a gente tem, então o que é que eu posso fazer? Eu, postura. A postura sistêmica ajuda, né, Fábio? Quando você olha para a mãe e internamente você diz: Eu vejo você, mãe, diz sem dizer, sentindo, já muda, sabe? Ela se desarma, ela chega, ela dialoga, ela escuta e dá um voto de confiança para aquilo que você está fazendo internamente. É como a Cris diz, não é co-criando sem falar nada, já vai pensando assim, ó, abre um espaço no coração e foi. Então, é respeitar o tempo das coisas, porque vivemos nessa conjuntura, não é, a nível de Brasil, é esse sistema lento que as coisas vão acontecendo no órgão público, então nem se fala. Quando eu fui pedir a minha exoneração, eu fiquei fazendo esse exercício, né? Tomara que não tenha nenhuma resistência, assim, eu fiquei na torcida de olhar para as pessoas e que elas aceitem, só aceitem, não botem nenhuma dificuldade para aquilo que já está posto, né? E foi tudo se encaminhando. Então, é uma postura de ser. E isso vai atrair os resultados. E lá na minha palestra eu falei de três coisas que são fundamentais no currículo, né? Trabalhar nessa nova era. Intuição, e a Cris também trouxe isso, criatividade, veja como os assuntos dialogam, né? E compaixão. Compaixão é diferente de empatia. A compaixão, você quer fazer uma ação em prol, sabe? Você não só se compadece, se coloca no lugar do outro, mas você quer mudar a realidade, você entra em atitude de fazer. Então, compaixão, criatividade e intuição, cara, isso precisa fazer parte do currículo. E não é como matéria, como projeto, é todos os dias, todas as horas, né? Então, é bem dentro desse contexto que a gente alinhava aqui tudo junto e misturado. A Roseli faz um trabalho muito interessante lá na Volney, por acaso o nome da escola é Volney, né? E ela tem muita adesão dos pais. Nossa, é uma escola pública, ela como gestora, assim, os pais defendem. Se uma mãe desavisada que não conhece o trabalho conjunto ousar falar alguma coisa negativa, as outras, ela não abre nem a boca, a gestora. As outras mães já disseram, não, mas aqui não sei o quê, você deve estar mal informado. Então, é muito interessante isso, você não precisa ir para autodefesa, se defender. O trabalho fala por si só, né? E é lindo isso. Então, parabéns a todas que chegamos até aqui, não é? Se alguém quiser complementar mais alguma coisa para a gente fechar essa noite tão linda. E amanhã tem mais. Amanhã, palestras de manhã, tarde e mesa redonda à noite. As palestrantes que trouxeram suas contribuições hoje estão convidadas a trilhar aí esse congresso inteiro, né? Trocando, dialogando, trazendo contribuição. As pessoas que ficaram até agora, Marjorie
tá desde o comecinho falando das primeiras inscritas, Célia, Roseli, Ronaldo, nosso suporte, Jana, minha florzinha. Gratidão por hoje e sigamos, não é? Alguém quer falar alguma coisa? Jana, boa noite, então. Eu quero só concluir aqui o que eu falei, que nós estamos num mundo de infinitas possibilidades. Então, se eu ainda não vi a possibilidade para resolver aquela questão, é só porque eu não vi, mas ela existe. Uhum. Né? Então, jogar para o nosso eu superior, para o universo, onde está a possibilidade para resolver isso daqui? Onde está a possibilidade para conversar com essa mãe, com essa gestora, com essa professora? Onde está essa possibilidade? Porque ela existe, não são infinitas. Eu tenho um Só mantra que isso. eu digo muito assim: soluções mágicas estão por aí. Eu digo muito isso. Muitas colegas me chamam de bruxa, né? E tá tudo certo, porque eu estou sempre dizendo: soluções mágicas estão por aí. Então, sigamos. Jana. Isso aí. Gratidão, então, gurias, por estarem aqui conosco, né? Por virem, né? Agora, nesse momento de mesa redonda, a gente precisa realmente encerrar, porque senão o Ronaldo ele vai pirar, porque vai cair. Mas essa mesa redonda, nossa primeira mesa, foi muito potente. Vocês realmente arrasaram, trouxeram muito conhecimento, mas não só conhecimento, trouxeram experiência, trouxeram exemplo, inspirações. Então, nós somos muito gratas e gratos por ter vocês conosco e por estar conosco nesta primeira noite redonda do nosso primeiro congresso. Então, gratidão imensa.